primeira vez, então sempre é uma expectativa, né? A gente tem certeza que pela acolhida que nós já tivemos, pelo sorriso de vocês, a receptividade, tem certeza que nós já estamos em casa, né? Então, a gente agradece a oportunidade e nós vamos refletir sobre os ensinamentos de Jesus. E recentemente, a gente passou pelos feriados aí da Semana Santa, né? Algumas religiões consideram, vamos dizer assim, relembram, especificamente os nossos irmãos católicos, né? Relembram a crucificação do Cristo. E na Páscoa, né, no domingo de Páscoa, eles celebram o ressurgimento do Cristo. Na doutrina espírita, a gente especificamente não tem uma celebração da Semana Santa. E a gente entende que o Cristo não ressurgiu em corpo. Em corpo. Aí ele ressurgiu espiritualmente para os discípulos. Então, por que a gente diz isso? Na doutrina espírita, a gente estuda que uma vez que o espírito desligou-se do corpo, o corpo já se desligou, não tem jeito do espírito voltar mais para aquele corpo. Porque o processo da reencarnação é um processo maravilhoso, onde lá na concepção, um espírito já está designado para aquele ovo, né, que foi fecundado, aquele óvulo que foi fecundado, já começa a primeira ligação ali. E o espírito, ele não está lá dentro do ovo ainda, mas ele já fez uma primeira conexão. E no processo de gestação, para cada célula que vai se dividindo aquele ovo, né? Esse aqui é o Evangelho segundo o Espiritismo. Isso. Eu acho que eu conheço ele, acho que eu já encontrei com ele. É maravilha vocês estarem aqui, viu? E aí, à medida que aquele ovo vai se dividindo em células, vai fazendo também a ligação do perispírito nas novas células. Então, o nosso espírito está conectado ao nosso corpo em todas as células. Já pensou que maravilha? Por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente está como se fosse dentro de um escafandro. Já viram aquelas figuras de escafandro que os mergulhadores vestem, né, para mergulhar? O nosso corpo é como se fosse um escafandro para o espírito, onde ele está conectado célula a célula. E o nosso comportamento mental, que vem do espírito, determina algumas situações para o nosso corpo, relacionado com doenças, relacionados com os comprometimentos que nós temos reencarnatórios. Então, a gente às vezes tem alguma limitação física de nascença ou durante a vida. Às vezes nós estamos trazendo limitações que o nosso perispírito já apresenta, devido a comprometimentos que a gente trouxe para a gente resolver. Porém, Allan Kardec fala para nós que nós temos as aflições nossas do dia a dia, tem basicamente dois grupos. Um grupo são das aflições atuais,
com causas atuais, que são devidas aos nossos comportamentos, à nossa postura, às nossas ações. Então, muitos sofrimentos que nós temos são devidos, eventualmente, na área financeira, porque nós temos um descontrole. Na área da saúde, é porque a gente está sobrecarregando o corpo, tanto as coisas diversas da matéria, e tem também alguma sobrecarga que nós causamos ao nosso corpo, que aí a gente vai... Por que eu estou dizendo isso? Algumas sobrecargas são causadas pelos nossos sentimentos. Sentimento de ódio, de vingança, de remorso por causa de alguma coisa que a gente fez, ou de a falta de um perdão. Na falta de um perdão, na nossa, vamos dizer assim, repulsa que a gente tem com o outro, nós estamos acumulando energias negativas em nós. E aí nós procuramos alternativas, procuramos caminhos para resolver os nossos problemas orgânicos. Porém, a maioria dos nossos problemas orgânicos, quando não é uma doença infecciosa, que foi, vamos dizer assim, causada por alguma coisa que afetou o nosso corpo, são causados geralmente por descontrole emocional, por problemas que nós vemos acumulando ao longo da nossa idade. Tem pessoas que têm gastrite, tem pessoas que têm taquicardia, tem pessoas que têm problema na vesícula. Por quê? Por causa do seu dia a dia. Relacionados, mais uma vez, com questões de perdão, de orgulho, vaidade, uma série de coisas. Então, eu estou falando de uma maneira geral. E o que nós vamos falar hoje? Está no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Eu acabei de mencionar agora que, às vezes, a falta de perdão gera para a gente uma sobrecarga de ódio, de vingança, de desconforto, que vão sobrecarregar o nosso organismo. E aí a gente, quando está nessa situação, a gente vem à casa espírita, faz um tratamento, toma um remédio, sai daqui, toma um passe, sai daqui aliviado. Porque a espiritualidade amiga quer o nosso bem, quer o nosso progresso. Mas a gente saindo daqui, reiniciamos todos aqueles processos de pensamento que às vezes relacionado com aquele problema que nos gerou. Entenderam? Então, às vezes são coisas que cada um acontece de uma forma. Para algum, sobrecarrega o coração, através de taquicardia, alguma coisa assim, descontroles do coração. Outro sobrecarrega o fígado. O outro tem gastrite, depois vira uma úlcera. Entenderam? Que cada um tem um ponto fraco que às vezes o organismo identifica libera aquela energia negativa. Então, o que a gente está comentando aqui é no sentido de nos auxiliar no nosso tratamento. É por isso que a gente está mencionando essas questões. E uma das coisas que são fundamentais para a nossa efetiva cura é o amar ao próximo. E aí a questão do amor ao próximo é uma questão muito interessante, porque lá na época de Jesus, lá no templo, o templo tinha uns espaços abertos para as pessoas falarem. Então as pessoas ficavam em volta de alguém e qualquer um podia falar. Então, lá de fora do templo, então lá dentro do templo eram os sacerdotes lá, aqueles doutores da lei e tal. Mas lá em volta do templo tinha até barraquinhas para vender as coisas, cada um podia falar. E aí
as pessoas juntavam onde Jesus estava para fazer pergunta. E ele sempre tinha uma resposta para as pessoas refletirem através dos ensinamentos do bem. E os doutores da lei, lá dos sacerdotes, ficavam sabendo que para cada um que chegava com a pegadinha, Jesus dava um ensinamento. Aí eles fizeram uma reunião e designaram um dos sabichões lá para fazer um questionamento para Jesus. Falou: mestre, qual é o maior mandamento? Agora imagina, um doutor da lei que sabia os mandamentos de cor e salteado, sabia as leis de Moisés, perguntar isso para Jesus. Por quê? Não é porque ele queria saber. É porque se Jesus falasse alguma coisa que estava em desacordo com as orientações de Moisés, ele falou assim: esse cara é um contraventor, ele está errado, ele vai ser preso. Então ele estava procurando alternativas de pegar Jesus. Mas Jesus ele já tinha falado: não vim destruir a lei, eu vim complementar a lei com amor. Aí, Jesus respondeu bem diretamente para ele. Qual é o maior mandamento? Eu vou ler aqui o que Mateus registrou para nós no Evangelho de Mateus. Quando ele foi perguntado: mestre, qual o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Ou seja, todas essas coisas que Jesus falou, de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o seu espírito, é para a gente amar Deus com muita força íntima, mas força mesmo, com todos os valores que nós tivermos. Mas ele falou um negócio muito interessante. Amarás o teu Deus. Por que será que ele falou o teu Deus e não o Deus que a religião cultua? Ou seja, embora a gente, na doutrina espírita, considera que Deus é o Criador, é a causa primária de todas as coisas que existem no universo, e é um só Deus, e esse Deus não foi criado, porque se alguém criou esse Deus, quem criou esse Deus nosso é o Deus verdadeiro. Então, o Deus sempre existiu. Às vezes isso não cabe na nossa cabeça. Como é que alguma coisa sempre existiu, não foi criado? Mas é o nosso Deus. Só que cada um de nós tem uma ideia de Deus. Alguns acham que Deus é um Deus cobrador, vingativo, ou então castigador. Mas Deus é amor, e amor infinito. É justiça infinita. Ele não quer nos cobrar nada, ele quer que a gente progrida. Então, aqueles sofrimentos que nós eventualmente estamos tendo, não é pena que Deus está nos impondo, não. Não é um castigo. Deus definiu leis para o nosso crescimento. E todas as vezes que eu saio dessa lei que Deus criou para nós, eu estou chamando, convocando comprometimentos para mim. Não é que Deus está me cobrando aquilo e me castigando, não. Porque Deus é amor, Ele quer só o meu bem. Por que que... Vou dar um exemplo muito simples. Se eu preciso ir lá na Praça Tubal Vilela, aqui nós estamos em Uberlândia, para ir na Praça Tubal Vilela, eu tenho que pegar ali, passar no caminho, chegar na Praça Tubal Vilela, pegar Monsenhor Eduardo, alguém vai fazer esse caminho e chegar lá. Mas se eu pegar para o lado de cá,
eu vou ter que dar uma volta, eu vou ter que andar mais, não é? É o nosso caminho de Deus. Se eu sair do caminho de Deus, eu vou ter que recuperar o caminho para voltar no ensinamento dele. Entenderam como é que são os nossos comprometimentos? Então, as nossas dores, conforme eu mencionei, que Allan Kardec menciona para nós que a maioria das nossas dores tem causas atuais dos nossos procedimentos. Aí Allan Kardec eu não falei, mas Allan Kardec menciona também que tem causas anteriores. As causas anteriores são geralmente relacionadas com algum problema de nascença, algumas coisas assim. Às vezes uma pessoa depende do outro para poder sobreviver. Então, esses são, às vezes, problemas anteriores. Mas a maioria de nós, grande maioria de nós adquirimos esses problemas atuais. E por que Jesus falou o maior mandamento? Porque Deus é o Criador de tudo, nós devemos tudo a Ele, de toda a nossa força. Só que Jesus falou o seguinte: este é o maior mandamento. E o primeiro. Ele foi perguntado qual que é o maior e o primeiro. Então ele respondeu. Aí ele complementou: e tendes um segundo que é semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso foi Jesus que recomendou para a gente como um segundo mandamento após amar Deus. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo. E aí, nós vamos começar a refletir nesse mandamento, nesses dois mandamentos, e quais são, a gente às vezes sabe esses dois mandamentos de cor, mas quais são as consequências, quais são os desdobramentos para cada um de nós com relação a esses dois mandamentos? Primeira coisa, aquela questão do teu Deus. Amarás o teu Deus. Aí vamos fazer uma reflexão, como é que é o Deus de cada um? Vou fazer uma pergunta. O Deus de vocês, de cada um de vocês, é um Deus bondoso ou cobrador? Bondoso, amor, não é? Se o Deus nosso, também o meu Deus também é assim, que legal, não é? Meu Deus também é assim, é bondoso demais, só quer o bem. E se alguma coisa está acontecendo comigo, de alguma dor, alguma coisa que não está conforme eu esperava, alguma complicação, muito frequentemente eu oro a Deus para Deus tirar aquele problema do meu caminho. Vocês fazem assim? Nós, de maneira geral, fazemos isso. Meu Deus, tira essa dor. Oh, meu Deus, libera o meu caminho. Ah, me ajuda amanhã que eu vou fazer um negócio. Ah, vai, me ajuda. Então a gente está sempre pedindo. Não sei se vocês fazem isso nas conversas com Deus de vocês. Vocês fazem isso? Mas tem um ensinamento para nós o seguinte: os problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, seja problema familiar, seja problema de relacionamento, seja problema financeiro, seja problema de saúde, seja problema de situações familiares, sei lá, qualquer problema que tem com a gente. Emmanuel fala para nós que são pedras
ou dificuldades que a providência divina coloca no nosso caminho para o nosso aprendizado. E aí o que acontece? Antes de eu aprender alguma coisa, ou pelo menos refletir qual que é o aprendizado que aquela dor, aquele sofrimento quer que eu aprenda, eu já estou pedindo para Deus tirar. Eu nem refleti por que ela aconteceu. Perceberam o raciocínio? Então, gente, todos os nossos males, seja uma obsessão, problemas espirituais, problemas de relacionamento, como eu já mencionei, todos os nossos males, todas as nossas aflições são pedras que a providência divina colocou no nosso caminho para o nosso aprendizado e para a nossa melhoria. Então, e Deus deu para nós também a inteligência. Nós não vamos ficar sofrendo, seja uma dor, seja um problema geral de algum acontecimento, assim, não, eu vou ter que sofrer, foi Deus que mandou para mim. Deus deu para nós também a inteligência para a gente refletir nas causas do problema e para a gente refletir também nas soluções e nos aprendizados. Entender o processo da dor? Por que esse processo é fundamental? Entender o problema, entender as causas e procurar soluções. E não errar de novo. É porque se a gente simplesmente vem para a casa espírita e transfere o problema para a espiritualidade, o que nós aprendemos? Entenderam o raciocínio? E depois a gente lá fala o seguinte, eu não vou naquele centro, não, eu vou naquele outro, parece que o passo do outro é mais forte. Aí, gente, nós estamos indo lá para resolver. Aí tem um outro negócio. Vou falar que acontece também na nossa vida, no dia a dia. Eu vou lá no médico, vou lá no UAI, vou lá no médico, lá no hospital. Ele fala assim, e aí, o que você tem? Doutor, eu estou com uma dor. Eu vim aqui para o senhor resolver o meu problema. E aí, o médico vai dar um remédio. Pessoal, vou dar esse remédio aqui. Só que o seguinte, você vai ter que fazer uma mudança no seu regime alimentar. Você vai ter que fazer também, ou então, dependendo do problema, quando é problema colesterol, pressão alta, geralmente eles falam assim, tem que diminuir sal, tem que diminuir gordura, não tem uns negócios assim? Então, às vezes, quando é obesidade, não, você vai ter que diminuir carboidrato, vai ter que fazer mais exercício, não tem esse negócio todo? Percebem que o médico nos ajuda, o médico material, mas muito frequentemente, ou quase totalmente, requer uma contrapartida, ou seja, uma atitude da nossa parte. Porque se eu simplesmente tomo um remédio, fiquei bom, mas não mudo nada, amanhã eu vou ter o problema de novo. Entenderam o processo? Então, o médico dá para a gente uma recomendação, além de dar o remédio para passar aquele problema mais intenso, ele dá uma recomendação para a gente seguir a recomendação. Às vezes tem remédio que a gente tem que tomar para o resto da vida. Mas, mesmo tomando um remédio para o resto da vida, é um remédio de controle, vamos dizer assim, eu não posso sair de determinado regime que ele orienta. Concordam? Será que tem alguma coisa de semelhante com relação aos problemas espirituais? O que vocês acham? O que eu estou querendo dizer? Semelhante ao que acontece na medicina comum, tem também na medicina espiritual. Os espíritos vão nos auxiliar, vão nos fornecer através do passe energias, o tratamento, dos remédios,
Mas nós precisamos mudar o comportamento. E aí, gente, vem a questão da amar o próximo como a si mesmo. É uma das recomendações como sendo o segundo mandamento que Jesus falou para nós. Que o primeiro qual que é? Amar a Deus, né? O segundo é amar o próximo. O segundo é amar o próximo. E aí, gente, vem uma questão para a gente refletir. Lembra que Jesus falou amarás o teu Deus? Eu vou fazer uma pergunta. O Deus que vocês, que cada um de vocês acredita, o Deus que eu acredito, ele é o criador de tudo no universo? Ah, legal. Então ele me criou também, não criou? Criou você, criou você, criou você. Então nós somos irmãos. Que maravilha, né? Eu estou falando o óbvio, né? Que a gente já sabe isso. Mas quando ele fala, amarás a seu próximo como a si mesmo, nessa historinha aqui, ele foi perguntado, e quem que é o próximo? Aí vem a história daquela do bom samaritano, que a gente não vai explorar ela aqui agora, por questões até do prazo. Mas o próximo daquele que estava indigente na rua, lá na estrada, e foi auxiliado, o próximo dele foi o samaritano, não é isso? Foi o bom samaritano. E o exemplo de Jesus do bom samaritano, porque o samaritano, lá na época de Jesus, era considerado gente de má vida. E foi o que auxiliou. Então, aí nós vamos refletir o seguinte: para aquele que estava passando necessidade, o próximo foi o samaritano. E eu vou fazer uma pergunta para a gente refletir. Quem que é o nosso próximo? Que amar o próximo, eu vou ter que amar esse próximo que está perto de mim, não é isso? Quem que é o nosso próximo? Aí a gente fala assim, o próximo nosso, mais próximo é aquele da família. Então nós temos que amar o da família. Mas aí eu vou fazer uma simulação com vocês de quantos próximos que já nos auxiliaram e continuam nos auxiliando. Para a gente estar aqui hoje, ou na idade que nós estamos, alguém que pode ter sido a nossa mãe, pode ter sido uma cuidadora, pode ter sido um enteado, uma tia, uma avó, colocou uma chuquinha, uma mamadeirinha na nossa boca. Então foi um dos primeiros próximos que nós tivemos. Que se não fosse esse próximo, que eu mencionei vários aqui, porque às vezes algumas pessoas nem conheceram a mãe e tal, por algum motivo, mas alguém colocou uma chuquinha na nossa boca para a gente poder estar aqui hoje. Então nós temos que ser gratos a essa pessoa. E aí, seguindo a nossa sequência, que cada um de nós temos um caminho na vida, como é que nós chegamos aqui hoje? Se alguém me trouxe e deixou aqui, esse alguém foi meu próximo que me deixou aqui. Concorda? Se eu vim de ônibus, qual foi meu próximo? Foi o motorista, foi a pessoa que sentou do meu lado. Percebem quantos próximos que nós temos? É aquele que está mais próximo em cada situação da vida. E aí vem um próximo que às vezes a gente não quer nem ver. É aquele que eventualmente nos fez algum mal. Ou um mal financeiro, ou tirou alguma coisa da nossa casa, ou tirou um ente querido nosso. Já pensou quantos problemas que nós temos que alguém causou para nós?
E esse alguém que causou para nós é o nosso próximo também. Já pensou isso? Porque é nosso irmão. E Deus criou ele. E aí, gente, como é que a gente faz para amar o próximo? Aí nós vamos amar só aquele de quem gosta de mim? Então, quando a gente está tratando, por exemplo, de uma obsessão na casa espírita, enquanto nós não estabelecermos uma relação de perdão, de amizade, de agradecimento e de gratidão pelo nosso obsessor, nós não vamos conseguir a compreensão dele para que ele deixe de cobrar aquela conta. E às vezes a gente fica imaginando que a casa espírita vai resolver o problema porque a casa é forte ou não é forte, entenderam? Por quê, gente? Entra na questão que eu estava mencionando da nossa mente, lá no comecinho. Quando nós cometemos um problema no passado e eventualmente prejudicamos alguém, isso ficou registrado na nossa mente como ato que eu pratiquei, e aquele que se sentiu ofendido lá no passado, falou assim, gente, cadê aquele espírito que eu estava procurando e parece que eu não estou encontrando ele mais? Ele descobre eventualmente que nós reencarnamos. Então eu vou atrás dele. Chegou a minha vez agora que eu vou cobrar tudo, centil por centil. E nós ficamos, logicamente, abalados com alguma perseguição espiritual. Viemos na casa espírita para a casa espírita resolver o problema. Ou então fazer uma oração na nossa casa para ela resolver o problema. Mas aí, gente, os espíritos bondosos vão nos auxiliar, vão nos aliviar. Porém, essa lição de amar o próximo como a si mesmo, se eu entendo que Deus criou todos nós e tudo que existe no universo, e criou também o meu obsessor, e esse obsessor está me perseguindo, deve ter alguma causa justa. E o meu primeiríssimo passo é a gente pedir perdão para esse obsessor por uma coisa que a gente nem lembra, às vezes nós não lembramos enquanto estamos encarnados. Mas pedir perdão para um irmão, para um filho de Deus, que é meu irmão. Entenderam isso? Então, gente, quando a gente começa a entender que os nossos obsessores, que os nossos perseguidores, sejam encarnados ou desencarnados, são nossos irmãos em Deus e que merecem a nossa consideração, nós vamos ter eles como amigos. Assim, nossa, meu amigo, se não fosse aquela cobrança sua, provavelmente eu não teria entrado numa casa espírita. Mesmo que tenha sido inicialmente para ficar livre do problema. Percebe o tanto de oportunidade que nós temos? Que maravilha! E se for o mal? E aí, ele perguntou um negócio interessante, se for o mal, né? Aí tem o seguinte, o mal também é filho de Deus. E que ele, eventualmente, ainda não percebeu que ele está fazendo uma maldade mais por ignorância dele. Eu já vou te explicar. Mais por ignorância dele do que de uma maldade própria. Porque todos nós,
às vezes refletindo assim, gente, mas eu já fiz tanta coisa errada. E às vezes, quando nós estávamos fazendo essa coisa errada, nós estávamos fazendo uma coisa pensando que era certa. Ou seja, na verdade, existe mais ignorância do que maldade. E às vezes, aquele que a gente chama de mal, ele está persistindo no mal porque ele imagina que tornar-se bom é tão difícil que ele não deseja que eu fique bom. Porque ele fala assim, gente, mais um que vai ficar bom, aí eu estou ficando sozinho. Então, mesmo os companheiros que praticam maldade ou se mostram como maus, pode ser o mais endurecido que expor. Nas reuniões de desobsessão, no plano espiritual, tem um livro do André Luiz que chama Libertação, que tinha um obsessor, tinha um organizador das equipes de trevas. Aí, enquanto no processo de diálogo com esse companheiro que era tido como mal, teve uma pessoa que balançou o coração dele. Todo mundo tem uma mãe. E a mãe, gente, quando o Chico começou a se envolver com o espiritismo, o Chico era muito religioso, e ele já tinha pedido a mãe novinho, né? E aí ele começou a mexer com o espiritismo, e o padre falava assim, não, meu filho, não vai por esse caminho, não. Aí ele falou assim, padre, eu sonhei com a minha mãe, e ela está fazendo uma oração por mim. O padre falou para o Chico assim, ei, meu filho, oração de mãe arromba as portas do céu. Então, mesmo um companheiro que a gente chama de mal, ele tem uma mãe que adora esse filho, maravilhoso para ela, e é maravilhoso sim, porque é um filho de Deus. E a oração dela, o amor dela, faz esse malvado se ajoelhar e falar assim, mãezinha, a senhora está aqui. Que maravilha, né, gente? Então é por isso que a gente precisa amar o nosso próximo, seja ele conhecedor, seja ele perverso hoje, seja ele inimigo, seja ele bondoso, mas é o nosso próximo, filho de Deus que está ao nosso lado. Aí eu vou pedir licença para vocês, eu costumo falar demais. Alguém tem alguma pergunta? Algum comentário? Aí eu vou pedir licença para vocês e a gente encerra esse estudo de hoje, até uns minutinhos mais cedo. A gente está com uma outra compromisso que vai iniciar daqui um pouquinho. Mas eu fiquei muito feliz da gente estar aqui, com a energia maravilhosa de vocês, com a boa vontade, Tenho certeza que todos nós estamos recebendo muito. Principalmente quando a companheira fez a prece, e eu fico emocionado. Quando ela fez a prece, Maria Santíssima, que está nos abraçando. Então, para ela não tem mal, tem filhos. Que Jesus nos ampare, que assim seja. Gente, um abração, fiquem com Deus, muita paz, viu? Valeu!